a liberação das drogas no continente, e ao mesmo tempo ela esconde os 50 mil brasileiros mortos por ano e o desaparecimento de 40 mil crianças anualmente no Brasil, outro assunto que nós vamos falar aqui. Então, essa é uma das perguntas que a gente que origina esse programa, inclusive, né? Que mídia é essa, afinal, né? Então, a gente pode começar falando da questão do Mandela ainda, repassando o assunto do metamídia anterior, né, Alex? Exato, a gente vai começar comentando um pouco o artigo do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúja, que foi traduzido e tem alguns comentários da nossa querida Graça Salgueiro, sobre o outro Mandela. Exatamente. Nesse artigo estão enumerados alguns fatos sobre a vida desse polêmico mito, desse santo, desse anjo, desse Deus de pé de barro, né? Dos pés de barro. Começando lá sobre o fato de direcionar todo esse mito dele no sentido de criar essa religião mundial, porque o Monsenhor Sanaúja, para quem não sabe, ele é autor de um importante livro sobre a pesquisa da religião mundial, que está sendo tocada. Esse projeto está sendo tocado pela ONU e por muitos desses capitalistas, essas grandes figuras do mundo. Inclusive, um deles é o Mikhail Gorbachev, o Maurice Strong. O Jorge Soros tem uma veia messiânica, ele acredita ser uma espécie de messias mesmo. E todos esses outros malucos que acreditam que com o poder do dinheiro eles podem transformar a realidade e o poder. Com esse recente falecimento do Nelson Mandela, isso despertou uma onda de artigos e programas televisivos absolutamente favoráveis à imagem dele, né? E tem um grau de insistência chata até nisso, né? Teve até um concurso ali da revista Veja para ver quem fazia o comentário mais molhado do Nelson Mandela, mais favorável a ele. Curioso que a revista Veja ela é de um grupo sul-africano, né, de mídia, né? Ela tem uma grande parcela, né? Até eles encheram o saco dessa. Eles acreditam que aquilo é um espaço da direita brasileira, né? Não sei. Exatamente. Mas o mais curioso de tudo isso daí que é essa movimentação dessa mídia que trabalha sobre os valores da Revolução Cultural gramscista, né? Você vê que eles criaram um consenso, né? Uma crença, como você mesmo estava citando agora, que as pessoas ficam até revoltadas se você fala alguma coisa contra a figura do Mandela, né? E até você vê que pessoas mesmo da própria Igreja Católica, dos evangélicos, eu acho que o único que não se prostrou diante do falecimento do Mandela foi o presidente de Israel. Exatamente. O Netanyahu. E ele está sendo assim, atacado violentamente. Mas do resto, ele gerou uma grande comoção internacional, aquela fabricada, né? Até porque o Mandela apoiou a causa palestina lá, né? Sim. Essa falsa argumentação que alguns dizem que é preciso ver o bem quando não se faz o mal, acaba também desfigurando já a imagem dele, da personagem. E que a gente acaba vendo é que esse politicamente correto, né, que já faz parte desse processo da Revolução Cultural, entrega todo mundo numa verdadeira lobotomia, né? As pessoas não vão ter mais senso crítico a respeito desse assunto. E cai numa espécie de um discernimento que o verdadeiro e o falso que estão nas notícias de jornais, ninguém consegue enxergar, né? A pessoa vai cair naquele consenso, não vai querer entender o que aconteceu efetivamente e vai querer absorver aquilo como uma espécie de mandamento, né? Uma coisa interessante nesse negócio do que é a confiança na mídia, né? Como a mídia mesmo fica com uma coisa até messiânica. E as pessoas não se perguntam. O critério de verdade, de veracidade das pessoas é o que passa na grande mídia. Mas elas não se perguntam qual é o critério dessa mídia, dessa grande mídia, do que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. O critério deles é muito simples de você saber. É o critério da ONU, é o critério dessas grandes potentados metacapitalistas.
é anticristã, é engenharia social, é transformação de toda a civilização ocidental para os valores que eles querem implantar. E sendo assim... O pessoal cristão aí se derramando em elogios ao Nelson Mandela, e não lembram, né, que ele ele aprovou o aborto, a lei do aborto livre na África do Sul, né? Quer dizer, o pessoal pega só a parte superficial da imagem dele como uma pessoa boa, pega aquela foto dele com um sorriso lá e pensa, como ele era bom. É que nem aquele vovô bonzinho, né? Que nem o Betinho, né? O Betinho que era um esquerdista, comunista. O pessoal pega e transforma em santo por causa da imagem, puramente por causa da imagem. Sim, eles pegam a pessoa mais assim, tá lá jogada no lodo mesmo, eles colocam lá no alto. E coitadinho, olha a cara de desgraçado do cara, vamos ficar com o pelo do cara. E no caso, ele ficou preso, né? Ficou preso quase 30 anos por terrorismo, né? Tanto que a Anistia Internacional não aliviou para ele na época, disse, não, o cara é terrorista mesmo, matou um monte de gente aí, tem que ficar na cadeia, né? E dentro da cadeia ele comandava os crimes dele ainda, as ações terroristas. Até teve uma pessoa que veio perguntar pra gente, falou, peraí, cara, mas como ele ia comandar atentado terrorista de dentro da cadeia? Eu falei, pô, é muito simples, né, meu amigo? Você não vê o PCC aqui no Brasil? O PCC manda de dentro da cadeia, não precisa nem estar fora. É claro, o fato de estar preso, enfim, no Brasil isso já não cola mais tanto, né? Porque, de tanto que os bandidos comandam a coisa da prisão, mas no caso do Mandela, uma prisão serve muito bem de álibi, para dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu estou na prisão. Né? Mas não tem nada a ver isso. Mas uma questão nesse endeusamento do Mandela, que pelo menos que me parece, é que assim, o politicamente correto impede que você mostre os maus que ele fez, né, as maldades que ele praticou. Então se diz assim, mas ele fez o bem com o apartheid, tudo bem, isso foi um fato louvável, não se pode negar. Agora, seria razoável se não tivessem apagado completamente a biografia pregressa dele, não é, para criar um mito desse homem bom, esconder todo o mal que ele fez. Se tivessem colocado as duas coisas para o público conhecer, e as pessoas então fazerem um julgamento, poxa, ele fez isso tudo de ruim, ele foi mal, ele maltratou seu próprio povo, ele praticou atos de terrorismo e tal, mas ele também fez isso de bom, seria razoável. Claro. Mas não é isso que se faz, né? O que se fez foi encobrir e apagar completamente, tanto que é difícil de se encontrar os malfeitos dele, né? Você encontra isso, por exemplo, eu fui pesquisar no site do estado de São Paulo, eu encontrei no site da BBC, de jornais lá de fora, existem lá os atos, mas sempre vinculados à ANC, e no caso do Mandela, ele é sempre colocado assim naquele cenário, mas ele está preso, né? Não como ele mandante do negócio. Então ele já desde aquela época já fazia uma certa diferenciação do envolvimento dele, né? Sendo que era óbvio que ele estava envolvido, né? Isso na década de 80 eu percebi que já começaram a aliviar muito para ele. Então o pessoal já sabia mais ou menos o que eles iam fazer com o Mandela, né? E uma coisa assim que é de chamar a atenção também, Alex, é que, veja bem, se ele fosse essa pessoa tão do bem que se quer pregar, que se fez, foi uma semana de comoção mundial, não é? Endeusando um mito, se ele fosse realmente essa pessoa tão boa, tão generosa, tão pai dos pobres, tão, enfim, por que é que a maioria dos elogios e das condolências e dos choros e velas veio de gente da esquerda, de comunistas? As próprias Farc enviaram uma mensagem de condolência, não é? As fotos que se tem dele com Fidel Castro, com Gaddafi, com Idi Amin Dada, com Mugabe, quer dizer, não é possível. Será que isso não pode apagar? Isso é história, não é? Claro. Você pode apagar fatos, estão usando hoje a mesma técnica de aí a gente vai cair um pouco no revisionismo, né? Tem muita gente aí comentando sobre isso, tem os nazistas aí que promovem isso, né? E hoje em dia os neonazistas, né? Mas só para continuar aqui na sequência, o comentário do texto do Monsenhor Sanaúra é que
esses grupos de pressão que a gente está comentando aqui agora para poder endeusar essas figuras grotescas, satânicas, terroristas, né? Que está fazendo toda essa reengenharia social, toda essa reformulação do mundo, imagem e semelhança à vida, à porca vida deles, né? Da destruição do cristianismo, eles criaram, por exemplo, tem o caso a gente sempre, aqui nesse programa, a gente tem o nosso querido e sempre presente George Soros, né? Queridíssimo. Porque ele criou um grupo chamado The Elders, que a gente já comentou sobre esse The Elders, que o Nelson Mandela foi o grande cabeça do negócio, né? E um dos caras que sustentam também é o Richard Branson, lá, do cara da Virgin, que fazia produção de discos, tem companhia aérea, faz de tudo. E também parece que aquele músico, Peter Gabriel, está envolvido com essa turma aí. É todo esse pessoal dessa multiculturalismo, nova ordem mundial, de toda essa nova visão, nova era, né? É interessante que a presença desses grupos assim, metacapitalistas, que os esquerdistas antigamente chamavam de o grande capital, né, os representantes do grande capital, eles estão por trás de toda essa, como a gente está vendo, de toda essa articulação socialista, tá? E quando você fala com um esquerdista, ele duvida, ele acha, mas como ele não entende a lógica, assim, como é que um capitalista vai estar a favor disso? Bom, mas só um detalhe é o seguinte, por que a mídia esquerdista não denuncia isso, então, né? Isso já é uma prova de que é verdade. Tem o rabo preso, né? Exatamente, não denuncia. Por exemplo, eles denunciavam, duravam denunciar que o capital estava por trás de tudo e tal. Agora o capital, entre aspas, os metacapitalistas estão por trás de tudo realmente, eles não denunciam mais, porque eles estão ali no dinheiro, né? No dinheiro. Exatamente. Porque estão comendo na mão deles, né? Exatamente, os caras estão aproveitando, né? Quando os caras formaram esse The Elders, eles fizeram uma nota oficial, uma informação oficial, que era um grupo independente de eminentes líderes mundiais, reunidos por Nelson Mandela, que oferece sua influência coletiva e experiência para apoiar a consolidação da paz, ajudar a solucionar as principais causas do sofrimento humano e promover os interesses comuns da humanidade. Que coisa mais... Coisa mais bela. Não existe, né? O sofrimento humano, os caras querem resolver o problema do sofrimento. Eles querem... é um grupo assim, de grandes cabeças gnósticas do mundo, né? Exatamente. Eles querem construir o paraíso na Terra. Então... no texto do Monsenhor Sanahu, ele comenta que em 2 de julho passado, The Elders tornou público que se dedicaria a forçar uma mudança nas religiões tradicionais, para que permitam as mulheres se converterem em ministras e sacerdotes, bispos, um tipo de espécie de programa que eles criaram lá de igualdade para as mulheres e meninas, né, que é o nome do programa deles. Então eles já vem com esse negócio de gênero também, de feminismo. É uma entrada na religião por parte de todas as agendas, uma invasão nas religiões, né, por parte de todas as agendas globalistas, de esquerda, feministas, ambientalistas. Por exemplo, um caso bem claro disso é a pressão que está acontecendo sobre o Papa Francisco, da mídia, para que ele libere as mulheres para serem sacerdotes, né? Exatamente. Como os padres, os bispos, né, os cardeais. Então, eles querem destruir a tradição através desse tipo de ação de pressão, né? Desses grupos muito bem municiados com dinheiro e poder, né? Como eles já fizeram anteriormente dentro da ONU, embora a ONU já tenha objetivos de governo mundial, mas essas causas como aborto e feminismo, eles historicamente tiveram um apelo forte ali, um lobby forte ali dentro para construir toda a estrutura que hoje funciona, né? Tanto na política quanto como está vendo aí, na religião, né? Sim. E das relações que o Monsenhor Sanahu levantou no texto, ele comenta sobre a Mabel Van Orange, que é da família Orange-Nassau, que é da família real holandesa, é a princesa da Holanda. O marido dela recentemente morreu e tinha sofrido um acidente de esqui, se não me engano na Áustria ou na Suíça.
e ele acabou ficando muito tempo na cama, entrevado, e acabou morrendo, né? E ela foi, por um tempo, diretora do grupo, né? Depois ele acabou falecendo, morrendo. Ela se tornou uma conselheira do grupo, né? Então a gente vê aí que ela tem uma relação muito forte, né? Com o chamado Conselho Europeu para Relações Exteriores, o Fórum Econômico Mundial de Davos, que tem ligação com esses grupos da religião mundial que é denunciado no Falsidal, do Le Pen, e com a Open Society Institute, do seu Jorge Soros. Vale lembrar que a família real holandesa foi quem fundou o grupo Bilderberg, esse grupo metacapitalista que representa essa elite. E tanto que o grupo leva o nome de um hotel, Hotel Bilderberg, que fica na Holanda, né? Onde foi o local que ocorreu o primeiro encontro em 54. Também vale a pena lembrar uma coisa que eu acho bem interessante, que Amsterdã é um dos principais centros mundiais de lapidação de diamantes, né? Então, a gente sabe que a gente havia comentado no programa passado que o Mandela trabalhava, era meio bate-pau do pessoal da De Beers, né? Da famosa De Beers, do Cecil Rhodes, né? E dos diamantes de sangue, né? Ele tinha negócios com diamantes já. Exato. Agora fazer um levantamento assim, bem rápido dos principais 12 anciões, né? Dos The Elders, né? Só os principais, porque tem outros que não são tão expressivos, né? Eles foram apresentados em 2007, né, esse grupo, e são compostos por 11 líderes mundiais, não contando com o Mandela, né? Entre os 12 destacam-se várias cabeças visíveis da comunidade internacional que estão lá apoiando o aborto, o gaysismo, religião mundial, universal, ética. Ele vem com aquelas cascatas de ecologia, ética planetária, aliança das civilizações, derrubar todas as fronteiras, né, acabar com as soberanias, e com a Carta da Terra. A Carta da Terra é o novo mandamento da religião mundial. É a iniciativa do Gorbachev, né? Exato, o Gorbachev com Maurice Strong, que foi um dos cabeças da ONU durante muito tempo, é um cara que é bilionário também, envolvido com a indústria de petróleo, e é ele que criou toda essa mentira de ecologia, foi um dos grandes criadores dessa balela aí de aquecimento global. E o Gorbachev encarna a figura do Moisés dessa nova religião mundial. Tanto que na ONU você encontra essa Carta da Terra dentro de uma espécie de baú, de urna, que fica num certo local, lá, uma espécie de capela, né, dessa religião mundial, e é meio que um plágio da Arca da Aliança de Moisés, né? Então eles criaram os novos mandamentos para o novo milênio, né? Para a nova era. Interessante que o Gorbachev ele já estava, já desde a época do fim da União Soviética, ele já estava representando, ele já tinha uma cara de Messias para o Ocidente, né? Como o cara que fez a abertura, que acabou com o comunismo, etc. Então ele já se tornou um Messias para o Ocidente, enquanto o Stalin e Lenin eram para a União Soviética, ele já era para o capitalismo também. Mas o Gorbachev, ele, em 87, 88, por aí, teve uma reunião do pessoal lá da União Soviética, lá dos dirigentes, que ele já havia deixado bem claro, isso na véspera de acabar a União Soviética, que enquanto eles não destruíssem todas as religiões do mundo, da Terra, eles não iam conseguir implantar o comunismo global, planetário. Então ele já veio com essa missão mesmo, né, de criar essa religião universal para poder criar essa religião biônica que vai destruir todas as outras, né? É a coisa mais importante que o Gorbachev falou e que as pessoas não se atentam, né? O Gorbachev, com essa religião mundial, eles vão criar uma espécie de cimento, né, uma cola para essa nova estrutura que eles estão armando aí desse governo mundial. E para citar alguns dessas pessoas que estão nesse The Elders aí, tem o Kofi Annan, o ex-secretário-geral da ONU, que é um
um promotor assim conhecido do aborto e do gaysismo. Tem a Gro Brundtland, que foi primeira-ministra da Noruega e organizou a Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Foi diretora também geral da Organização Mundial da Saúde e fundadora da Comissão de Governabilidade Global, Abortista e Pro-Gaysismo. O Jimmy Carter, também já é conhecido, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, esquerdista, mais esquerdista que o Hugo Chávez, e fundador da Comissão de Governabilidade Global. Você vê que eles criam sistemas em uma organização e isso, a mídia acaba incorporando aquele vocabulário, né? Governabilidade global, né? Isso é interessante que esses membros do que a gente está vendo até agora aqui, membros do The Elders, né? A maioria são os heróis da mídia aí, que são pessoas maravilhosas na visão da mídia. É o beautiful people, né, que eles chamam. Exatamente. E olha só, aí já chega, assim, o negócio é meio familiar. Tem a Graça Machel, não é a Graça Salgueira, a Graça Machel, é comunista, que foi a terceira mulher do Nelson Mandela. Só que a Graça Machel, a gente fala, que legal, tal, foi mulher do Mandela, tal. Mas quem é essa dona? A Graça Machel, para quem não sabe, ela foi mulher do líder revolucionário comunista moçambicano, Samora Machel, que libertou, junto com a sua Frente de Libertação de Moçambique, deu a independência para o país. Isso em 75. E segundo alguns, até o site dele mesmo, se não me engano, está lá dizendo que em 1986 ele morreu num acidente de avião e eles culpam a KGB pelo assassinato do Machel, né? Sim. Então, o curioso é o seguinte, que tem uma foto lá que eu encontrei da dona Graça Machel com seu finado ex-marido, Samora Machel, eles numa festa lá, assim, levantando o braço assim, de campeão do Nicolae Ceausescu, o ditador da Romênia, um dos piores canalhas que o mundo conheceu. Aquele ditador comunista que fez barbaridades na Romênia. Então você vê com quem essa gente anda, né? A ex-mulher a mulher do Nelson Mandela lá tinha umas amizades bem suspeitas, né? São os heróis aí, né? São os heróis, né? KGB, gente fina, o Ceausescu era gente fina, o Machel também gente finíssima. Também outro ponto importante da gente poder lembrar, que assim, que eu acho que fica bem... tem também o Desmond Tutu, né, que é amigão do Mandela, lá estava em todas também, e pro-aborto também. E também uma coisa que eu acho importante lembrar a respeito pegando já essa parte do pessoal de Moçambique, lá do Samora Machel, da Graça Machel, é que o flagelo que o continente africano encontrou nesses últimos 60 anos, que a mídia explorou tanto, fez muito pouco para poder ajudar a população lá. Como culpa do capitalismo, né, e tal. É culpa do quê? Do imperialismo soviético, comunista, porque todo esse pessoal que fez guerra lá, eles tinham um armamento soviético ou desses países satélites da União Soviética, a Iugoslávia, Tchecoslováquia, Cuba, Coreia do Norte, China, vinha tudo ali. E, quer dizer, toda essa miséria que a gente viu nesses últimos 50, 60 anos, assim, mas a boa parte desses assassinatos, dessas guerras, foi culpa desse próprio pessoal aí, que agora a mídia está querendo santificar, né? Exatamente. Eles colocam sempre a culpa no capitalismo. Tudo que dá de errado, eles fazem a merda e botam a culpa no capitalismo. No Ocidente. Exato. Nesse grupo também fez parte desse grupo o finado ex-presidente da República Tcheca e dramaturgo Václav Havel, que é outra figurinha conhecida aí que, segundo seus próprios companheiros, ele era um agente da KGB, né? Então, a gente vê que tá bem assim aparelhado o negócio, né? E o Havel foi outro cara também que quando morreu fizeram uma festinha também, né? Dizendo que era um herói e tal. É mais um santo, né? Do panteão deles lá de iluminados. Essa nova religião mundial. O Gorbachev é o Moisés, o Havel vai ter que ser alguma coisa, né? Tem também, cara, olha, agora a gente tem que chegar no Brasil, né? Pra variar, né? Onde tem porcaria, tem que ter um desses caras aqui. Tem o Fernando Henrique Cardoso, ele faz parte do The Elders também, lá do seu Nelson Mandela. O ex-presidente do Brasil, que é fundador também, junto com o Jimmy Carter, dessa Comissão de Governabilidade Global,
E ele, olha só que termo engraçado, né? Comissário da Global Commission on Drugs, da Open Society, que fabrica todo o material ideológico e midiático para acabar com a tal guerra contra as drogas. Quer dizer, ele é comissário, é um termo que você via na União Soviética. Exatamente. Ele é comissário. FHC é um dos principais fantoches desse esquema de liberação de drogas no mundo, né? Participou daquele documentário cretino lá, acho que do irmão do Luciano Huck, que fez contra a guerra às drogas, né? E tem todo esse envolvimento com esse movimento dos Soros de liberar as drogas, né? Mas o fato, assim, que é interessante lembrar, o Mandela foi apenas, para finalizar, acho que essa parte, o Mandela foi apenas um revolucionário marxista, né? E todo o mito que criaram em torno dele, a figura dele, serviu só como uma espécie de símbolo aglutinador dessa corrente de ação histórica que ele representou, né? Exatamente. Resumo, foi isso, né? O pessoal fala, aqui no Brasil, é engraçado como o pessoal foca tanto no PT como uma coisa assim, o foco de todo o mal, né? E de fato mas o PT ele é como se fosse a luva de boxe do soco, né? Que esse pessoal globalista é que está por trás, é que financia todo o Foro de São Paulo, é que financia todo o negócio. Então é uma engraçado. linha que costura a luva, né? Não é nem a luva, é a linha que costura a luva. Exato. É engraçado como tem gente que acha que vai fugir do PT votando no PSDB, esse tipo de coisa, né? Ah, mas aí, cara, o cara que faz isso daí, o cara tá assinando testado de burrice, né? Então a gente vê até amigos nossos aí que são católicos, cristãos, evangélicos ou qualquer outra designação que exista, a pessoa cai numa ilusão, né? Porque o PSDB é fabiano, esse democracia socialista aí, né? Social-democrata, né? E a partir do momento que você optou pelo aquele que parece menos pior, né? Porque só parece, só porque o PT chama o PSDB de direita, as pessoas acham que ele é menos pior, né? Mesmo sabendo que ele não é de direita, né? Que ele é social-democrata, que ele é socialista, que é globalista, tudo, mas acham que é o mal menor. Mas, pô, quando você aceita o mal menor, é complicado, né? Pô, vão te executar e tu quer morrer martelado ou machadada. Para vocês verem uma coisa que é tão interessante, o apoio que as pessoas acreditam que estão dando para o PSDB como uma alternativa de uma outra possibilidade para ir contra essa corrente que está agora dominando o país. O grupo lá que o seu FHC, seu Fernando Henrique Cardoso, cabeça do PSDB, faz parte, a Comissão Global sobre as Drogas, né, a Global Commission on Drugs, ela está bancando, né, porque ela faz parte da Open Society, a liberação agora que nós tivemos essa semana passada da maconha lá no Uruguai. Olha que coisa interessante. A gente vê muita gente elogiar o tal do José Mujica, isso aí, né? Mas o cara é guerrilheiro comunista e tal, e por que não dizer maconheiro também, porque não interessa se o cara fuma maconha, os caras defendem a liberação da maconha, acho que merece ser chamado de maconheiro, né? O guerrilheiro encebado carcamano que tá lá e liberou geral. Exatamente. E o curioso é o seguinte, né, porque eles mostram assim o Mujica como se fosse uma pessoa humilde que vive lá no interior do Uruguai, numa chácara com um fusquinha, que levanta de manhã temprano, vai lá, prepara su mate. Quer dizer, quem financiou, quem bancou toda essa campanha foi o Open Society do Sr. Jorge Soros. Inclusive tem até uma nota aqui de uma das pessoas que participaram nisso, que foi uma lobista dessa liberação, que estão há mais de 15 anos lutando a favor disso no Uruguai, a Victoria Verrastro. Ela estava fazendo na página da própria Open Society, vocês podem visitar lá, ela estava agradecendo, assim, falando 1001 agradecimentos para a Open Society, para o Drug Policy Alliance, que é outra organização que faz parte desse grupo do Jorge Soros para liberar as drogas no mundo, pelo apoio que deu para fazer isso efetivamente acontecer, né? Claro. Isso aí é uma campanha muito longa, né, que o pessoal faz. E não é por outro também que o senhor Fernando Henrique Cardoso é quem
está à frente desse movimento aqui no Brasil, né? Vez por outra ele está dando entrevista falando que deve descriminalizar as drogas, liberar a maconha, ele está sempre à frente disso. Em São Paulo, a gente pode dar graças ao PSDB do seu Mário Covas, do seu Fernando Henrique, do seu Alckmin. O PCC virou o que virou, foi graças a eles. Isso daí em 2001, quem conhece 2000 já, os jornais já denunciavam isso, eu já trabalhei no jornal, a gente via que o pessoal estava reclamando, o Covas está facilitando para os caras terem celular dentro da cadeia, terem uma vida boa lá dentro, os caras liderarem todas as quadrilhas lá de dentro. Quer dizer, a formação do PCC, que é um braço armado das Farc no Brasil, do Foro de São Paulo, eles foram responsáveis por isso. O PSDB foi responsável por isso. É claro. E a mídia toda, quando esse negócio da liberação das drogas, entrando já na questão das drogas, ela entra junto, toda essa campanha. Ela faz já uma comemoração mesmo, porque a mídia trabalha nisso. Não é porque a mídia não faz defesas abertas em editoriais, em coisas assim, não fazia, né? Agora já está começando a fazer, que ela não está trabalhando nisso, porque isso é um processo também, um processo lento também, que envolve toda uma técnica de conscientização, como eles chamam, né? De larga escala, né? Uma ação de larga escala, né? De grande, exato, um período muito longo, né? Não, isso aí tem uma coisa interessante que saiu no artigo recentemente ali do Observatório da Imprensa, e é importante lembrar que esses órgãos de imprensa, de vigilância, como é que chama? Media Watch, né? Media Watch. Esses órgãos, existe até quase um monopólio. Quem financia esses Media Watch todos é o Soros. Não tem. A gente conseguiu fazer um levantamento, a gente fez até o gráfico, né? Isso a gente vai disponibilizar dentro em breve aí. Só nos Estados Unidos, são mais de 200 organizações de Media Watch, observatórios da imprensa, né? Como tem aqui no Brasil, que são financiados pelo seu Jorge Soros. Aqui no Brasil a gente tem a Abrage, que tem lá entre um dos membros, o seu Cláudio Tognoli, que agora apareceu aí como um grande inovador autor de livro, que vai fazer uma denúncia contra o PT, com o seu turma lá, não sei, deve ter coisa boa ali, não li o livro, não posso comentar. Mas ele faz parte desse esquema, ele trabalha para um Media Watch que fica vizinho da Casa Branca, o negócio ali do lado. Não, e o engraçado é que... É o lobby esquerdista, da mídia investigativa esquerdista na capital dos Estados Unidos, na capital do mundo ocidental. Exatamente. E é engraçado que até houve críticas, defesa do PT no site Brasil 247, né? Que Sim. Inclusive o site criado pelo Sr. Paulo Tognoli. E, quer dizer, a crítica foi feita ali. E engraçado que justamente do Brasil 247 é onde foi falado do livro sem mencionar o Paulo Tognoli. A gente está comentando agora da oposição, o PSDB como oposição, daí você vê, aparece uma outra oposição. Daí você vai ver quem está lá cercando em torno desse livro, está lá o Roberto Freire, o cara do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, PPS. O Theo Turma fez parte disso aí, né? Mas o cara do Partido Comunista, pô. Então, pelo amor de Deus, a esquerda da esquerda, ou esquerda da esquerda da esquerda, ou esquerda menos da esquerda, é só isso, não tem nem direita da esquerda tem mais, cara. Não, agora, o que tá acontecendo é que existe toda uma operação de desinformação que é para construir uma oposição, monopolizar as vozes de oposição, para que a oposição tem que ser controlada, digamos assim, né? E nada melhor para controlar a oposição do que se travestir dela mesma. Exato. E isso já foi feito com o PSDB, e ainda tem gente que cai na piada do PSDB, na pegadinha do PSDB, né? O cara tem que dar o troféu de idiota, né, cara? Desculpa. No site argentino urgente24horas.com aparece a informação que a Monsanto e a Open Society estão controlando e regulamentando todas as normas de consumo e a criação das regras para as mentirosas normas de redução de danos. Porque eles dizem que liberam maconha, dizem que a maconha é uma droga mais leve, que o cara vai fumar um baseadinho ali, e tá legal, não vai pra cocaína, não vai tomar picolé, pico na veia, nada. Quer dizer, isso é mentira, porque a maconha, para quem sabe um pouco sobre a história da maconha, da produção da maconha, vai ver que os índices de THC, que é o componente ativo na maconha, que gera a alucinação no maluco, que vai deixar o cara esquizofrênico, louco, né? Que é isso que a maconha faz com qualquer um, os níveis de THC da década de 60 para os anos atuais
quadruplicaram, cresceram até mais, muito mais do que isso, 10 vezes, 20 vezes. Você encontra hoje em dia graus de THC na maconha que o efeito alucinatório na pessoa seria do LSD da década de 60 do Dr. Timothy Leary. Quer dizer, a maconha hoje em dia é uma droga tão perigosa quanto qualquer outra, como o LSD, como a cocaína, como qualquer outra, crack, porque a maconha está muito potencializada, essa maconha transgênica que lembra Monsanto, né? Tá aí apoiando isso daí, tá envolvida nisso daí. É engraçado. Monsanto que domina o mercado de transgenia, né, cara? Pois é. O que a gente está vendo aí é uma operação de mentiras mesmo, porque sempre se falou, inclusive, que os estudos sempre mostravam assim, que a maconha era uma porta para outras drogas. Mas recentemente tem aparecido aí estudos desmentindo isso. É muito engraçado, né? Estudos depende, né? Depende, mas existem outros estudos que estão comprovando, porque a maconha é o seguinte, o problema da maconha, por exemplo, o álcool, eles vêm sempre com aquela comparação idiota, tem que liberar a maconha porque a cachaça é liberada, o álcool é também uma droga. Olha, o álcool é o seguinte, você tomou uma cachaça, você tomou uma cerveja, meu amigo, você vai lá no banheiro, bate um mijão, vai sair, meu amigo, não vai ficar no teu organismo. A maconha não, a maconha, ela entra no tecido gorduroso do homem e demora meses ou anos para sair do organismo, entendeu? Tanto que tem os testes de drogas que os caras fazem, os caras conseguem identificar, mesmo que o cara fumou faz 3, 4 meses, dependendo do nível de consumo do cara, o cara tá ferrado. Porque aquilo fica no organismo, e o que vai acontecendo? Porque aquilo lá tem milhares de componentes cancerígenos. Além de deixar o cara louco, a maconha deixa o cara louco, esquizofrênico, esse é o grande benefício da maconha para a pessoa. A maconha deixa esses resíduos tóxicos no organismo humano, e a comparação que você tem que fazer com o seu corpo é o seguinte: imagine você pegar um saco de lixo e deixar boiando num oceano tranquilo, lá numa água parada, no lago parado, durante 3, 4, 5 meses. O que tiver lá dentro, aquele subproduto de lixo, é a mesma coisa que vai estar no organismo do cara que é maconheiro. Quer dizer, então vai aumentar então os problemas de saúde por causa disso daí, né? Porque exatamente. Na Holanda, em Portugal e na Holanda, teve um acréscimo do número de doentes, por exemplo, com AIDS, entendeu? E outros problemas também psicológicos desenvolvidos pelas drogas, que foram os países que deram um alívio para as drogas, né? E na Holanda está voltando atrás. A Holanda está proibindo já em vários lugares, está querendo fechar o cerco porque ninguém aguenta mais aquilo lá. Que criou uma corja de vagabundo usuário de droga lá, que não faz nada, vive a favor do dinheiro do governo, dessa negócio de benefício social, e aumentou muito criminalidade, tráfico de drogas, exploração sexual, violência, e tudo que vem junto com essas porcarias aí, né? Não, e isso aí, Alex, isso é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, esse artigo do qual eu falei sobre a liberação da maconha, um artigo do Observatório da Imprensa que faz apologia à maconha, o título é O Editor de Maconha, porque o artigo traz uma informação de que num jornal americano foi criada uma editoria, assim como tem editoria de esportes, editoria de política, o lobby de economia. É forte, né, cara? Mas assim, foi criada uma editoria especial de maconha, então tem a figura do editor de maconha. E aí eles estavam falando justamente sobre o trabalho que se faz, ou que se deve fazer, né, fazendo toda uma campanha na mídia para tratar desses assuntos. É muito engraçado, porque eles falam coisas assim como que o jornalista tem que forçar mesmo, ser ousado e tratar os assuntos que a mídia tradicional... polêmicos, né? Eles querem seguir aquele negócio. Esse pessoal, isso daí a gente vê assim, repetido no Brasil. Eles vivem de polêmica. Eles não têm informação, estudo nenhum sobre os assuntos, e eles vão sempre criar polêmica para poder fazer a verdadeira espiral do silêncio, né? Exatamente. O modo como isso funciona é muito interessante. Eu vou ler um pedaço aqui do artigo, só um trechinho, claro. E aí eu vou mostrar assim um pouco como é que a coisa funciona. Por exemplo, ele fala do jornal que criou essa editoria de maconha, é o Denver Post. Aí ele fala assim: o Denver Post mostrou ao mundo que o jornal impresso ainda tem muito espaço, principalmente entre o público jovem, se acreditar na inovação dos temas e ousar abordar em profundidade de interesse temas atuais que ainda envergonham a velha imprensa tradicional.
já que tem, em grande maioria de suas publicações, posição formada e fechada sobre temas controversos. Aí ele coloca... coisa criminosa, coisa que destrói a vida humana, é polêmico, né? Que destrói a família, essas coisas. E aí ele cita os exemplos disso, né? Formalismo, avaliações rasas e medo de afastar leitores com assuntos polêmicos dominam as pautas enquanto a circulação dos impressos cai a cada ano nos países desenvolvidos. Mas isso aí, esse comentário dele, fazendo a gente fazer uma reflexão assim, um pouco profunda disso aqui, é o seguinte: o que ele está querendo dizer é que o critério de escolha dos temas na mídia é o medo da inconformidade com as opiniões do público. Quer dizer, eu não vou... Mas então ele tá achando isso, eu concordo com ele. Ele tá certo. Por que eles não falam do Foro de São Paulo, das Farc, do envolvimento deles com o plano de domínio comunista de todo o continente latino-americano? Isso é mais polêmico que isso, meu amigo. Não existe. Exatamente. Isso é o mais polêmico do polêmico, né? Não, mas o interessante é o seguinte, que o que ele está querendo dizer é, por exemplo, eles falam muito esse negócio do tabu, né? Mas o que é o tabu? O tabu é uma preocupação. As pessoas pensam assim, qual é o entendimento normal do tabu para as pessoas? É assim, é um assunto que intimamente é um problema. Mas assim, o entendimento do senso comum, que é assim, que o tabu é um assunto que as pessoas têm um problema, mas elas não têm coragem de falar por pudor, por moralidade, sei lá. Mas na verdade o tabu não é isso. O tabu é o seguinte: não existe uma pauta pelo assunto, embora exista o problema. Entende? Por exemplo, existe o problema das drogas, que é uma chaga social que destrói as famílias e tal, mas não existe um apelo para esse assunto. Mas isso não quer dizer que o assunto, que isso seja assunto. Então, quebrar o tabu é tornar a coisa assunto. Mas o que é esses? O que são esses assuntos? O tabu são coisas que têm necessidade de ser falada. Mas aí, então, na verdade, é uma diferença entre o objeto real e a representação dele, quer dizer, o que se diz dele. Mas, na verdade, o que tem necessidade de discussão? É só aquilo onde não há consenso. Mas sobre drogas, não há consenso, será? Quer dizer, alguém é a favor? Estou falando assim em termos históricos, né? Alguém era a favor da droga? É tão verdadeiro isso que você diz, que eles dizem que vão liberar as drogas para reduzir os danos que as próprias drogas produzem. Exatamente. Quer dizer, onde é que existe, historicamente, lá, antigamente, quando a droga não era pauta pública e não havia assim, campanhas para a legalização das drogas, como é que era o negócio? Bom, pessoas tinham problema com drogas, etc. Mas não existe uma coisa assim, não, nós temos que conversar sobre esse assunto publicamente para resolver. Não, o problema é óbvio. A gente não tem que conversar publicamente para resolver o problema do crime, por exemplo. A solução para o crime é prisão, é punição, não tem discussão. Agora, a partir do momento que você diz temos que discutir, aí surge a discussão, e a discussão, aí surge a ilusão de que há controvérsia. E essa ilusão de que há controvérsia é que surge a opinião contrária. Vamos liberar as drogas, vamos ser a favor da pedofilia, vamos ser a favor do canibalismo. Do aborto, da zoofilia. Exato, só o assunto entrando em pauta é que surgem os absurdos, né? O assunto não tinha demanda por pauta do assunto, tinha demanda pelo assunto, mas não pelo... Isso é uma diferença muito importante entre o fenômeno real e o assunto sobre ele. E para você ter, assim, pra gente poder ter uma ideia sobre isso, né? Uma coisa que é interessante, que eu havia comentado antes, né? Que o número de casos de AIDS cresceu lá em Portugal, né? Por causa dessa liberação de drogas que teve nessa última década. E uma coisa semelhante ocorreu na África do Sul do seu Mandela. Quando ele tomou o poder, até agora, chegou agora uma epidemia de AIDS na África do Sul. Uma coisa que está sendo controlada em muitos lugares do mundo. Ali tem uma epidemia que 10% da população sul-africana tem AIDS. E chegou um número absurdo de 25% das meninas que estão em idade escolar estarem com AIDS. Pois mas tudo por quê? Porque vamos discutir o problema da AIDS. Pô, mas o problema da AIDS é o quê? Vamos discutir o problema da educação sexual. Exatamente. Da educação, volta antes, da educação. Você leva teu filho para a escola, quer dizer, ele vai aprender putaria e vai pegar AIDS. Lá na África do Sul, nesse caso, é isso que está acontecendo. Isso é provado estatisticamente. Quer dizer... Porque a mídia tanto pautou do que era o melhor, tá provando que é justamente para poder implantar isso na sociedade, né? Exatamente. Sempre que existe uma proposta, vamos discutir, é porque tem uma proposta oculta atrás. Isso financiada por trás. Batata. Exatamente. Vamos discutir. O cara entra com uma postura de imparcialidade. Nós temos que discutir.
Mas na verdade o que tem é uma proposta por trás, né? Exato. É a Então, cultura da morte, na verdade. Eles estão propagando a cultura da morte. Eles são os mensageiros da cultura da morte. Vieram todos esses filósofos desgraçados que acabaram com... que geraram muitas desgraças nesse último século, principalmente, né? Como o Marx, o Kant, o Hegel. Teve coisas boas que o Hegel, o Kant pode ter feito na área filosófica, mas as propostas que eles criaram, né, que acabou implantando esse recorte da realidade, ou então essa dialética satânica que o marxismo utilizou depois, para poder justificar essas políticas gnósticas que tem toda uma linhagem histórica que, se você for pesquisar, isso vem de seitas até, né? Chega até a seita satânica, se você for pesquisar toda a linhagem de onde vieram essas ideias, né? E com envolvimento íntimo ali desse pessoal globalista ligado ao George Soros. Claro que a gente fala do George Soros como... não só a pessoa dele, mas o que ele representa, né? A figura, o símbolo aglutinador que ele é, né? Ele é um símbolo aglutinador, né? É um conjunto de às vezes ele nem também sabe, né? Às vezes ele também nem sabe o que está acontecendo, os caras estão fazendo lá, porque é a organização que ele é o testa de ferro ali do negócio. A partir das concepções, de algumas concepções dele, né, o pessoal vai desenvolvendo. E isso aí, existe toda uma campanha para que se expanda ao máximo isso aí, né? Uma coisa até interessante é que um desses órgãos aí já entrando num outro assunto aqui que é decorrente e é extremamente importante, que é a questão das crianças, né? Da infância. O George Soros, um outro órgão que tem ligado à ONU, à Unicef, é a Agência de Notícias do Direito da Infância, que é a ANDI. Esse grupo, ele na verdade, pode achar na internet facilmente, and.org, que basicamente um grupo assim de notícias sobre os direitos da infância, sobre os problemas da infância. Exatamente. Casca, mas na verdade ele é uma plataforma de invasão e de injetar políticas dentro do Ministério da Justiça, do governo brasileiro, né? Políticas para as crianças, né? Que vão vir de acordo com a Unesco e toda essa cambada putada do governo mundial quer implantar aqui, né? Aumentar o número de crianças com AIDS, aumentar o número de mortes, de pobreza, de miséria, é isso que eles querem. É claro, porque assim, a ANDI, ela se diz uma agência de notícias, mas, pô, o que é uma agência de notícias? É um órgão que fornece notícias, mas isso aí é pouco. Se você for olhar o site da ANDI, aquele abastecimento de notícias ali, o que você precisa para aquilo ali? É uma pequena equipe. O que eles fazem mesmo, a atividade deles mesmo, é muito maior do que isso. Eles fazem cursos, promovem seminários, e eles têm uma forte atuação. Isso é muito importante. Eles têm uma forte atuação nos cursos de jornalismo e de modo que eles modificam a própria ideia do jornalismo, a própria ideia da mídia, da função da mídia. Qual é a função da mídia? A gente tradicionalmente sabe que a função da mídia seria informar, né? Mas a gente tem ultimamente, inclusive, o foco central desse programa, né? Falar justamente da insuficiência da mídia em informar às vezes. E isso causa escândalo nas pessoas. Por que a mídia não está informando e tal? Porque está sendo modificada a função dela. A função dela, graças a grupos como a ANDI, que são da ONU, da Unicef, da Unesco, é modificar a função da mídia para uma função de transformação social. A ONU está em tudo que não presta, porque se você lembrar que, se não me engano, foi esse ano, o Mujica estava lá e encontrou com o Santos, o canalha, que é presidente da Colômbia, que estava negociando com o ELN, lá na ONU, se não me engano, em Nova York. E eles já estavam ali combinando como eles iam fazer o esquema, tal. Quer dizer, o presidente Uribe, ele é totalmente contra isso, óbvio. Ele é um cara que está sendo até ameaçado de morte agora, está correndo um grande risco, porque ele combateu verdadeiramente toda essa corja terrorista satânica das Farc e ELN. Mas esse pessoal, nessas negociações que eles estão realizando lá na Colômbia, né, tem essa coisa da ONU por trás, tem o seu Jorge Soros participando também dessas negociações. Quer dizer, o que o Jorge Soros tem que estar participando da negociação das Farc, desses grupos terroristas da Colômbia,
com o governo colombiano. Qual é o interesse dele? Pois é. E ele quer liberar as drogas. Quer dizer, será que não existe aí um interesse de produção de drogas ali na Colômbia? Pô, como é que... Pelo que a gente já leu, pelo que a gente já leu agora, o próprio pessoal lá, pelo que a gente já leu, o próprio pessoal agora das Farc estão cobrando do governo colombiano na negociação a liberação das drogas lá também. Exatamente, com os Soros por trás, né? Quer dizer, eu acho que... E eles liberando isso daí, quem vai plantar comida agora? Isso aí vai ser outro problema também que eles vão gerar, né? Eles gostam de vender problema para os outros, né? Para depois fingir que vai empurrar uma solução que também vão cobrar de você. Quer Exatamente. Dizer, insumos agrícolas você tem que ter, custa caro, cara. E hoje em dia está cada vez mais caro, porque tem mais gente para comer e os caras vão segurando lá no nitrogênio, potássio, quer dizer, precisa de todas aquelas substâncias químicas para poder fazer a agricultura funcionar bem. Os caras vão transferir aquilo para a produção de drogas, que é muito mais rentável. Claro, com certeza. Isso aqui é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente, que existe toda uma estrutura aí com objetivos muito claros, né? Como disse o padre Paulo Ricardo na entrevista recente ali, não existe coincidência nesse negócio, né? Tanto não existe coincidência que, para você ver, citando o que você disse, o Soros também financiou o Foro de São Paulo. Isso daí tem se não me engano, um major argentino que escreveu até um artigo no jornal peruano denunciando isso. O Soros financiou o Foro de São Paulo. Quer dizer, você vê que faz tudo parte do grande esquema mesmo, essa esquerda. Claro. E aqui no Brasil, o Soros financia também, tem ligação com o Instituto Igarapé, que é um think tank encabeçado pela Ilona Isabó de Carvalho, que é uma moça que ela faz parte do secretariado desse Global Commission on Drugs que o seu Fernando Henrique Cardoso pertence, que eles estão querendo também liberar as drogas aqui no Brasil. Daí volta outra vez, você tá vendo, esse pessoal do PSDB tá nesse esquema aí. Não tem jeito. Não adianta fugir da verdade, né? E a gente tem que entender que votar no PSDB ou fazer... Você pode até votar no PSDB porque aquela coisa assim, eu tenho que votar em alguém, eu vou escolher a pior opção e tal. É um erro terrível. Agora, votar é um erro até menos pior. Agora, as pessoas fazerem campanha, por exemplo, você pode até achar que é a menos pior, a opção menos pior, mas você sabe que você está desinformando as pessoas. Você tem que contar com a desinformação. Eu falei isso há um tempo atrás, inclusive, um amigo meu que faz campanha. É engraçado, porque como é que você vai fazer campanha? Tu sabe que o negócio tu só tem que mentir, tu tá precisando fazer uma campanha de mentira, de desinformação, para poder alcançar um objetivo que tu acha que é o melhor, mas é uma conduta de desinformação, né? É uma mentalidade revolucionária mesmo, porque ele acha que qualquer coisa que ele faça vai ser justificável no futuro, no tribunal do futuro, que ele vai ser o juiz. Então, ele pode fazer o que ele quiser, pode matar, destruir, roubar, traficar. Não, tudo que a gente está fazendo é para um futuro melhor que a gente está prometendo aqui para vocês e eu vou ser o juiz do futuro. É uma conduta pragmática, né? Mas só que o pragmatismo, quando é levado a esse tipo de nível, né? Quando as informações são tão óbvias e tem tanta coisa grande no meio, aí o pragmatismo é uma coisa bem perigosa, né? Sim. Só para a gente poder dar uma arrematada nesse assunto, o Soros, ele, aqui no Brasil, como a gente já havia comentado antes, né, do Project Syndicate, que é o oráculo da grande mídia impressa internacional, tem aqui os 5 maiores jornais do Brasil, né? Folha, Estadão, o Globo, Zero Hora e Valor Econômico, todos esses jornais, essas porcarias de papel higiênico usado. Isso daí é o que a gente sabe, que promove abortismo, drogas, anticristianismo, eles nunca falam nada. Esse coitadismo para essa cambada de picareta que tem aqui no Brasil envolvida com esse negócio de esquerdismo. E isso é uma fábrica de opinião calibrada, né, para a política globalista, metacapitalista, né, está injetando, né, opinião na chamada opinião pública, né, injetando consensos, né, para liberação de droga, abortismo, resíduo, destruição da família, que é a destruição da soberania nacional, que a gente comentou agora, a gente está reafirmando, porque é bom de ter isso em mente.
o apoio para todos esses movimentos revolucionários, a destruição do cristianismo, o judaísmo, aquecimento global, quer dizer, tudo que vai destruir a civilização ocidental e vai ajudar a moldar essa revolução cultural que eles querem, né? Esse futuro melhor que eles prometem. Tanto que o Glenn Beck, a gente vai fazer refazer um programa que a gente tinha feito antes, né? Sobre esses 5 etapas que o George Soros utiliza para poder derrubar a soberania dos países, destruir os países. Exatamente, isso aí é importantíssimo. Ele é profissional nisso, né? Ele faz parte dessa equipe, né? Eles criaram, é muito melhor do que você ter um exército. Você vai lá e faz uma organização para liberação das drogas, para abortismo, você faz um puta de um site bonitinho, colorido, com bichinho, pelúcia, não sei o que lá. Mas aí é mais poderoso que se fosse 50 porta-aviões com mais 2 milhões de soldados armados até os dentes, tanque de guerra. Eles conquistam de uma forma muito mais prática e muito mais fácil, né? Eles dominam muito mais fácil uma nação desse jeito, né? E o Brasil tá de joelhos, né? Porque no Brasil a gente ouve tanto da imprensa, lê tanto da imprensa escrita, ou escuta, vê que tem que liberar maconha, que tem a Comissão da Verdade, que desapareceu meia dúzia de carinhas há 40 anos atrás, que até alguns estão lá em Cuba, até hoje vivos, mas aqui a gente não escuta nada sobre 40 mil crianças que desaparecem todos os anos, gente. Exato. Tem 70 mil homicídios por ano no Brasil, por baixo. Quer dizer, pior que qualquer guerra civil no mundo. Ninguém fala nada disso aí, pouca gente fala. E tem mais 40 mil crianças que desaparecem. Pô, onde vão parar essas crianças? Onde você enfia 40 mil crianças todos os anos desaparecendo? Pois é, isso aí é uma coisa que a gente até comentou no início ali, mas é importante a gente ressaltar, né, que foi inclusive sobre a questão do registro de desaparecidos, né, que foi criado... O Ministério, não podemos esquecer, o Ministério dos Direitos Humanos que está fazendo a Comissão da Verdade. Exato. Para procurar chifre na cabeça de cavalo, coisa que tipo já foi passada, que teve coisa que foi sacanagem, mas teve coisa que os caras procuraram, mas eles não querem saber das 40 mil crianças anuais, eles querem saber de 100, 200 mortos de 40 anos atrás. Pois é, que coisa satânica é essa? É como que os mortos deles valem mais do que os mortos dos outros? Que valores são esses que eles têm? E, pois é, e aí entram umas questões aí importantes, né, Alex, que é a questão assim, estão desaparecendo 40 mil crianças por ano. Isso aí não é pouco. E o que estão fazendo com essas crianças? Para onde estão levando elas? O que está sendo feito? Por que o governo não faz nada? Por que o governo... A coisa saiu de atividade lá, o tal do registro, tá parado, né, o registro de desaparecidos e tal, e está sendo feito negócio. Agora, esse negócio faz 4 anos, hein? Vale a pena lembrar, faz 4 anos que já está parado. Por que não tem essa informação eles não têm dinheiro, da ANDI? Exato, porque a ANDI não vai cuidar disso, então vai lá ajudar para procurar esse negócio. Que é notícia da infância, é ali que eu quero ver, não ouvir lavagem cerebral da ONU. Pois é, mas aí a gente começa a seguir uma pista muito interessante, né? Porque a ANDI, ela é comandada pelo tal do, como é que é, o Vittvivarta, né? Vittvivarta, que é um globalista místico. É o nome artístico dele, não é? O nome original não é esse. Essa é uma expressão, uma frase que está num dos livros do Osho, daquele cara que era de uma seita satânica lá, que servia para engrupir as pessoas e fazer ninguém ficar maluco e se matar. Que ele, que era ateu também, disse que não acreditava em nada, né? Gozava de tudo. Esse nome dele. E ele é autor também de um livro do tarô do Aleister Crowley. Aleister Crowley é o papa da nova era, de toda essa contracultura que existe hoje em dia. Antes do Gramsci mesmo, já estava lá o Aleister Crowley promovendo o que ia ser padrão de vida correta, que é hoje em dia o que está acontecendo. Usar droga, putaria, sacanagem. Pois é, agora assim, ó, é importante a gente deixar bem clara essa questão. Ó. Quer dizer então que a ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância, que é ligada à Unicef, é comandada por um cara que é seguidor do Aleister Crowley. Essa aqui é a questão. Não sei se ele é seguidor. Ele escreveu um livro do tarô, então ele deve gostar muito do cara, né? Ele escreveu um livro do tarô baseado no trabalho dele, né? Então, quer dizer, pelo menos bateu umas cartinhas, um carteado ele faz lá, né? E aí a gente sabe que essas seitas satânicas, aí, seguidoras do Aleister Crowley, fazem uma série de coisas aí que envolvem crianças. Existe inclusive um vídeo aquele do... Esqueci o nome agora daquele francês. A gente não tá falando que o cara faz isso, óbvio, né? Não, mas existe... essa corrente existe isso daí. Tá lá, existe uma cumplicidade. Aleister Crowley,
o próprio Aleister Crowley tem lá rituais que tá lá, ele tá dizendo claro, com todas as letras lá, que tem que pegar o menininho, fazer isso, fazer aquilo, quer dizer, já vai na parte da pedofilia, já vai até na parte de sugerir um sacrifício humano, não sei, né, o que pode acontecer, porque o Charles Manson era seguidor do Aleister Crowley dessa mesma turma, ele foi lá e matou todo aquele pessoal lá, a mulher do Roman Polanski, a Sharon Tate, eu acho que é a mulher, matou ela grávida, com o bebê na barriga, matou um monte de gente, e tá aí gostosão lá na Califórnia, casando de novo, líder de seita, a seita dele funciona ainda no Brasil, quer dizer, então, meu amigo, o seguinte, o cara já sugeriu aquilo, ó, pode acontecer, que já aconteceu. O próprio Crowley, ele perdeu um monte de filho dele lá, ninguém sabe como, né? Dizem que ele, inclusive, matava criança. Pois é. Então... E ele recomendava, né? Recomendava como prática. Agora é interessante, até para finalizar, fazer esse comentário. Uma vez o professor Olavo de Carvalho fez um comentário sobre justamente esse assunto. Ele foi numa delegacia aqui, no Central da Polícia aqui de São Paulo, para poder denunciar uma seita. E foi lá, fez a denúncia. Quando ele estava saindo, apareceu um investigador, né? Foi fazer umas perguntas para ele, falou, olha, você tá sabendo de alguma coisa de sumiço de criança, sacrifício humano? Olha, eu não sei de nada disso, é outra coisa que eu vim resolver, é tipo picaretagem, que os caras picaram, estelionato, sei lá. Daí ele falou, olha, é o seguinte, o cara disse que o cara abriu uma gaveta, daí tinha uma pilha lá de centenas de fotos de crianças esquartejadas, sem coração, caramba, quatro, que eram claramente ritualístico o assassinato daquelas crianças. Então, pô, olha, eu posso até pensar, pô, uma parte dessas crianças ou vai virar mendigo num outro lugar aí, usado por muita gente que explora a criança para pedir dinheiro no farol, ou vai ser prostituída, ou vai ser vendida para fora para o casal, mas até existe denúncias de tráfico de órgãos, né? A gente já ouviu falar várias vezes isso, que é uma coisa bem, assim, escandalosa, né? Que a gente sabe na China isso ocorre, mas inclusive essa parte de seitas aí, quer dizer, todo esse pessoal tem o Bohemian Groove lá nos Estados Unidos, eles falam, é polêmico, o Alex Jones e tal, mas aquilo é real. Os caras lá, os presidentes dos Estados Unidos, lá um monte deles, daqueles políticos importantes, os caras que fabricam bomba nuclear, os mega magnatas do petróleo, da imprensa, os caras vão lá se encontrar num clubinho uma semana lá na periferia, lá nas redondezas de São Francisco, num camping, só homem, para poder celebrar lá a cremação lá de uma criança no altar do Moloque, lá formado daquele deus Moloque da Bíblia, que tinha cabeça de touro, que sacrificava as crianças lá em homenagem a ele, botavam lá para queimar vivo. Quer dizer, esse pessoal está fazendo até hoje isso daí, fazem há mais de 100 anos isso daí. Exato. Não pode chegar e falar, isso daí não tem nada a ver com a história, você está fantasiando, isso era um bando de malucos que achavam que tinham poder, não sei o que lá, mas é tudo psicopata, esquizofrênico. Não, isso daí é uma coisa efetiva, isso aqui é uma coisa que é fato. Essas pessoas fazem parte, inclusive, da própria teoria do sujeito da história, que é quem move as ações históricas do professor Olavo de Carvalho, está lá. As primeiras que aparecem lá são as seitas, esses grupos ocultistas, satanistas,